Bom, pessoal, mais uma vez nós estamos aqui agora para poder fazer o encerramento dessa terceira edição do programa de Educação Cristã Continuada, onde nós estamos falando sobre o Evangelho de Cristo, a mensagem do amor divino para a alma do ser humano. E essa lição, a lição de número 7, nós já passamos aí a lição de número 1, onde nós falamos sobre o poder do amor na justiça divina, e é bom aqui a gente lembrar que o destaque dessa lição é apresentar que a justiça divina se dá no amor, porque é por amor que ele libertou o ser humano da escravidão do poder do mal, que foi impetrado sobre ele de uma maneira sorrateira e enganosa. Então Deus, por amor, ele aplica a justiça divina, libertando o ser humano, redimindo o ser humano, livrando ele desse poder do mal e retirando ele desse estado de escravidão. Então a justiça divina, que muitas das vezes é aplicada com um tom condenativo, na realidade a justiça divina se dá com base no amor. E uma vez a redenção de Deus alcançando o ser humano, o que acontece é o fenômeno do novo nascimento, como nós falamos na segunda lição. Esse novo nascimento que nasce dessa contrição, desse quebrantamento, é o desejo de ser alguém diferente, de ser alguém segundo o propósito de Deus nessa vida. E então esse quebrantamento leva a aceitar essa redenção, esse amor, essa reconciliação com Deus e iniciar um processo onde o caráter vai ser forjado, a personalidade vai ser alterada e até o temperamento vai ser transformado pelo poder do Espírito Santo, fazendo com que esse ser humano seja um ser humano agora regenerado, não mais refletindo aquela natureza caída, influenciada pelo mal, mas agora refletindo a imagem e semelhança do Criador, pela indução e o operar do Espírito Santo no seu interior, cumprindo aquele desejo que agora há no seu interior, aquele quebrantamento, um desejo íntimo e sincero de ser alguém melhor, de caminhar de uma forma mais elevada, mais sublime, de acordo com a vontade do Criador. E é exatamente por conta disso que aqueles que passam por esse fenômeno, são alcançados por esse grande amor de Deus, eles passam a ter comunhão nessa fé. E a partir o pão nesse sentido, compartilhar desse alimento que é a vida que eles passaram a receber da graça e do amor de Deus, e passaram a estar agora numa forma de comunicação, de expressão mais sublime, mais elevada, não mais presa ao ciclo do ódio, da vingança, do mal, mas agora numa forma mais leve, mais graciosa, mais amorosa, aquilo que eles receberam da parte de Deus, do Criador, essa regeneração, esse novo nascimento, eles passam a vivenciar isso nos seus relacionamentos, em particular junto com aqueles que estão dentro deste mesmo processo. E isso é a comunhão da fé, o partir do pão significa isso, essa sublimação do diálogo, essa elevação do ser humano para um novo patamar, um patamar segundo a influência de Deus e não mais do mal. E foi o que nós falamos na terceira lição do programa de Educação Cristã Continuada, numa das lições anteriores. Nós vamos ver aí no próximo slide a quarta lição, onde nós falamos sobre o corpo de Cristo, que é formado por essas pessoas que passam por esse processo de reconciliação, de novo nascimento, e passam a comungar dessa fé e passam a partilhar esse pão da vida que é Cristo, os seus ensinamentos, a vida que ele trouxe no Espírito que Deus concedeu pela fé,
e eles passam a ter esse padrão de vida mais elevado, mais sublimado. Eles formam o corpo de Cristo, né? Eles compõem o corpo de Cristo. Só que com o evento da formalização desse mover, desse fenômeno, desse alcance de pessoas, na época de Constantino, esse grupo acabou sendo moldado para uma instituição chamada Igreja, e foi o que nós falamos na quarta lição. E na quinta lição nós demos continuidade a esse assunto, falando sobre o Evangelho e o sistema religioso, ou seja, o Evangelho é a prática de vida vivenciada e compartilhada no corpo de Cristo, pelo corpo de Cristo, pelas pessoas, na comunhão da fé, no partir do pão, no diálogo sublimado, nessa novidade de vida que eles passam a viver. Só que com a institucionalização da igreja em denominações, em instituições religiosas cristãs, passou a funcionar o sistema religioso cristão, com os seus dogmas, com as suas doutrinações, com as suas regras, né? E assim essa igreja, não mais a igreja corpo de Cristo, mas a igreja institucional, ela foi se subdividindo em diversas denominações e diversos segmentos. E a gente falou então na sexta lição sobre a maturidade espiritual, que é a liberdade que o Evangelho proporciona para o ser humano, para ele sair dessas questões menos importantes, que são as diferenças, os detalhes, todas essas divisões e todas essas necessidades de regras, doutrinações, liturgias, padrões a serem seguidos de cunho humano e organizacional, e eles adquirem uma maturidade espiritual que tem muita ligação com a maturidade emocional. Isso pode ser visto na prática de vida das pessoas, independentemente do sistema religioso, das denominações, das regras. O Evangelho, naturalmente o ser humano já amadurece espiritualmente, mas o Evangelho proporciona liberdade para que ele vivencie isso de forma eficaz. E aí, por último, a gente vai falar hoje, na sétima lição, sobre a vida plena em Cristo e a desgraça da competição por almas, né? Quando o Evangelho alcança de fato o ser humano e a redenção ocorre, e esse ser humano nasce de novo da água do Espírito, e ele passa a ter comunhão da fé, partir do pão, viver uma novidade de vida mais elevada, mais sublime, e ele, mesmo estando dentro ou fora da instituição chamada igreja, ele continua sendo membro do corpo de Cristo, dessa edificação espiritual, e ele não vive de acordo com o sistema religioso, mas ele vive de acordo com o Evangelho e assim desfruta de um processo de maturidade espiritual, e ele então vive uma vida plena. E aí eu peguei do grupo ativo e saudável algumas definições acerca de vida plena dentro de uma visão de qualidade de vida. Não é dentro ainda da perspectiva do Evangelho, mas da qualidade de vida. E esse grupo diz o seguinte: a plenitude é uma condição de preenchimento espiritual, é um estado e completa satisfação. Acontece quando a alma reconhece sua experiência máxima de felicidade naquele momento, apesar de ainda estar consciente em seu próprio corpo. Neste estado, há um silêncio interior, calmo e sereno. Há uma paz entre todos os órgãos dos sentidos e não há desejo por nada. Viver plenamente relaciona-se a viver no seu potencial interno, onde o externo recebe seus direcionamentos conscientes, tendo como meta a felicidade. E isso tem muito a ver com uma vida mais simples, né? Quanto mais complexa a vida, menos plenitude ela tem. Quanto mais simples, maior é a possibilidade dessa vida ser plena. Então, uma vida simples significa uma vida que sempre cabe algo, para o qual você poderá dirigir um olhar mais atento,
selecionando ou não aquilo que porventura vier para você. Vida simples produz uma sensação de que, mesmo não tendo nada, se tem tudo, pois o tudo é o espaço onde a alma existe, e esta experiência é que faz dela ser completa, plena e feliz. Então, ter uma vida simples tem muito a ver com conseguir viver uma vida plena, e isso dentro de uma perspectiva de qualidade de vida, tá? A gente está falando de gestão de emoções e da gestão e da gerenciamento dos pensamentos. E aí alguns conselhos dessa equipe para uma vida mais simples, que é, por exemplo, ouvir mais, né? Ao invés de falar muito, ouvir mais. Quanto mais a gente ouve, menos complicada é a nossa vida. Vá direto para a essência, ou seja, para aquilo que é mais importante. Observe detalhes e cores, ou seja, esteja presente, não fique se preocupando com o passado e nem se perturbando com o que será do futuro. Viva o presente. Compre o suficiente para o consumo, para não ter aí, frustrações com perdas. Mantenha um estoque de 3 meses pelo menos, para não ter que ficar correndo para apagar incêndio. Reduza seu lixo em menos de 50%, e isso evitando os industrializados, fazendo proveito de um design clean e dando prioridade para os produtos naturais. Cuide da saúde através do que come, do que bebe, do que investe seu tempo e dinheiro e do que pensa e escolhe. Faça o que importa agora. Evite perguntas que aumentam a agitação mental, tipo: por quê? Para quê? Como? Descanse apenas quando estiver cansado. Faça coisas com propósito para ter aquele senso de realização, e a endorfina promover a felicidade. Não brigue com os seus pensamentos, apenas pense em coisas diferentes. Se tentar brigar com os pensamentos, vai criar mais tensão e vai ficar mais estressado ainda. Então, pense em alguma coisa diferente, muda o foco da atenção e aqueles pensamentos conturbadores eles vão ficar de lado. E ainda tem conselhos aí, a respeito do que se pode evitar para ter uma vida mais simples e, por consequência, mais plena. Evitar pessoas de mentes complicadas. Evitar tomar decisões em momentos de emoção. Evitar falar em público se a respiração estiver ofegante. Evitar fazer por fazer ou apenas para agradar alguém. Evitar lugares nos quais você não se sente bem. Evitar deixar coisas pela metade. Evitar se importar com o mau humor dos outros. E evitar guardar sentimentos ruins. Todos esses são conselhos da área de qualidade de vida, da área de desenvolvimento pessoal, que tentam oferecer dicas e auxílio para se ter uma vida mais simples e, consequentemente, mais plena. Ou seja, num mundo tão caótico e acelerado, onde os desejos das pessoas são defendidos egoicamente, a começar pela imagem que podemos construir do universo de celebridade, com apenas alguns cliques e curtidas, sentir-se pleno relaciona-se a viver uma vida mais simples. A mágica da vida simples está em silenciar as coisas do mundo para dar atenção ao mundo interior. De outra forma, qual seria a experiência de Deus com você e de você com você mesmo? Acho que não tem outro jeito, não é? Estamos sempre fora ou dentro, e para a experiência do que se quer, não dá para ser meio do caminho. A vida consta de irmos nos preenchendo, mas a pergunta que fica é: nos preenchendo do quê? E aí a equipe Ativo e Saudável deixa uma finalização, O esforço do ser humano está em diariamente manter o foco em seu bem-estar e engrandecimento pessoal. Mas quando você mensura como foi seu dia
com base na porcentagem da alegria, esta, quanto mais alta estiver, significa mais desafios vencidos. E a equipe do Congresso Ativo e Saudável deixa aí um desejo de inspiração para você conseguir seguir essas dicas e evitar essas coisas para ter uma vida mais simples e consequentemente mais plena. Só que somente esse desejo não é suficiente, né? Às vezes a pessoa tomando todos os cuidados para ter uma vida mais simples, uma vida mais plena, num sentido de desenvolvimento pessoal, ela daí se encontra muitas das vezes numa questão muito difícil de ainda sentir falta de algo. E isso se dá de acordo com as lições anteriores que nós vimos, as edições anteriores, principalmente a primeira edição do PEC. Isso se dá por causa da condição da natureza humana, né? De acordo com o que nós cremos, nós cristãos cremos, o ser humano ele tem um episódio em que a natureza dele foi deturpada, manchada, quebrada. Ele deixou de viver a vida de propósito e de realização que estava no planejamento de Deus para ele. E a gente vê Paulo falando sobre essa condição que o ser humano chegou em Romanos 1, do 18 ao 32, que tem a sua origem lá no Gênesis 3 com a queda. E vai um pouco mais além, conforme está em Ezequiel 28, do 1 ao 19. Então houve um problema num ser celestial, em seres celestiais, que acabou esse mal afetando também a raça humana no Gênesis 3. E essa guerra, até esse mal chegar à humanidade, ela é relatada no livro do Apocalipse, no capítulo 12, do 7 ao 12. E Jesus também menciona um detalhe dela em Lucas 10, do 18. Então, por conta desse mal que ocorreu e afetou o ser humano, ele teve essa quebra e a condição dele ficou assim. Mas nós vimos também, ainda nessa mesma primeira edição do PEC, que a solução já havia sido profetizada e foi cumprida, que foi a redenção da regeneração humana, ou seja, o ser humano pôde voltar a alegrar-se no Senhor. Conforme Paulo relata em Efésios, o plano de redenção que foi posto em prática e cumprido por Deus em Jesus Cristo no poder do Espírito, Efésios 1, do 13 ao 23, que foi prometido lá no Gênesis 3, 14 e 15, e teve lá também o seu início de jornada com Abraão, lá em Gênesis 12, 3. Isaías profetizou essa obra no capítulo 61 e Jesus a diz cumprida segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 21, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, e também conforme Paulo relata na epístola escrita aos Gálatas, no capítulo 3, essa grande obra de Jesus, o que Jesus fez na terra, no céu, na terra e nas regiões inferiores. Ele resgatou a condição do ser humano e deu a todo aquele que crer o direito de ser feito filho de Deus, ser reconciliado com Deus por meio da fé em Jesus e ter o Espírito Santo habitando nele, regenerando ele, fazendo dele uma nova criatura, agora não mais refletindo aquela malignidade, mas refletindo de novo a imagem e semelhança do Senhor. Não havia mais aquela tristeza e aquela decepção ou frustração da alma, mas agora alegria. Só que aí a gente entra na questão principal dessa lição, que é a questão de João 10, 10, onde a primeira parte, Jesus apresenta a intenção do mal, de fazer com que essa obra realizada por Jesus ela seja afetada. E como é que ele faz isso? A parte A do versículo 10, do capítulo 10 do Evangelho de João diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Roubar o quê? Roubar a fé na justificação que já foi feita. E ele faz isso através
da formalização, da religiosidade, conforme Paulo diz em Romanos 10. Leva o ser humano a ser um ser racional, dependente de práticas, e como ele não consegue cumprir, ele vai tendo a sua fé minada, o inimigo assim vai roubando a fé, e a gente sabe que roubando a fé o restante vai embora. Que restante é esse? A segurança da pacificação com Deus, segundo Paulo disse em Romanos 5:1, e isso acontece quando sai a segurança e entra a insegurança, que Paulo cita lá em Filipenses capítulo 4, do 6 ao 9. E com isso vai embora a satisfação relatada por Paulo em Filipenses 4:11, né? Que é aquele contentamento que há com Deus, que Paulo também recomenda de acordo com Romanos 12:16. Então assim o inimigo vem para roubar, e notem que o verbo é roubar, não é furtar. Ele faz isso com o ser humano tendo consciência, e aí está a imagem figurando bem, né? Figurando na realidade o mal, figurando exatamente como é que o mal atua, e a pessoa que tinha sido liberta e estava vivendo na liberdade, na alegria, ela começa a se sentir aprisionada novamente, porque ela teve a sua condição roubada. E com isso, o inimigo ele faz o quê? Matar a esperança, né? Ele rouba todos aqueles itens importantes que faz o ser humano se sentir pleno, e ele mata assim a esperança. A esperança de quê? De redenção daqueles que ainda não foram salvos, porque se os que estão dentro estão passando por sufoco, por perdas, por ataques, né, e eles assim estão se comportando fora da harmonia com os propósitos de Deus, Paulo fala sobre isso em Romanos 2:24, então ele consegue, afetando os que já foram alcançados, atrapalhar, né, essa obra. E até mesmo com aqueles que já foram alcançados, ele começa a trabalhar, fazendo com que eles fiquem turbados e deixem de ter esperança no livramento de Deus. E fazendo assim, ele mata. A intenção do inimigo é matar a salvação, aquela certeza, a esperança de salvação, tanto para a redenção quanto para livramento. E essa questão que Jesus apresenta no início do Evangelho, onde ele vai deixar lacrada a promessa para o ser humano não se esquecer. Então o inimigo vem para roubar a fé, roubar a segurança, roubar o contentamento e assim matar a esperança de redenção para quem ainda não foi alcançado, de livramento para quem já está presente, porque estão com sua fé minada e a sua relação afetada com os grandes ataques que na sua grande maioria acontecem na própria vivência do ser humano, em meio a tudo aquilo que a igreja formalizada institucionou e mais dividiu do que ajudou, fora os ataques de fora, que são as grandes perseguições, né, as grandes acusações do mau testemunho. E por fim, roubando e matando, o inimigo acaba vindo com a intenção final de destruir. Destruir o quê? O amor, né? Destruir o amor. Por isso que diz que nos últimos dias, por como se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Que amor é esse? Esse amor resultante da obra de redenção, quando a fé é minada, a segurança é tirada, o contentamento é afetado e a esperança de redenção ou livramento é afetada, começam a vir as raízes de amargura que pegam a pessoa que está frustrada e acabam contaminando todo o restante, conforme diz o escritor aos Hebreus capítulo 12:15. E também vem as invejas, porque o ser humano volta a se comportar segundo a natureza humana e começa aquela relação que antes tinha de quebra de inimizade, volta a ter a inimizade, a disputa. E a gente vê isso nas diversas denominações e nas guerras que há dentro do sistema religioso cristão, de denominação para denominação, de molde para molde, de turma para turma. E com isso entram as competições, que Paulo também relata lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 10 ao 13, onde uns diziam que era de Paulo, outros diziam que eram de Pedro, outros diziam que era de Cristo. E nessa competitividade, na realidade, eles estavam divididos, brigando
por conta de quem tinha a razão dentro do Evangelho, quando na realidade o Evangelho não vem para criar essa divisão, partidarismo, conflitos, dissensões, mas ele vem para unificar, ele vem para tirar a inimizade. Mas como a natureza do ser humano começa a ser afetada, eles entram nessa questão. E de todos os motivos ou desculpas para essa competitividade, para essa grande racha, divisão e briga que há no meio cristão formalizado, institucionalizado, essa igreja institucional, o auge está baseando-se em ganhar almas, né? E a competição eclesiástica, a competição entre as igrejas, se baseia, toma como motivo um texto, um versículo, a parte de um versículo que é a parte B de Provérbios 11:30, que na realidade é um grande equívoco, porque na interpretação certa do hebraico, a palavra traduzida para ganhar ou conquistar significa para levar. Então, nós cristãos, que muitas das vezes temos o costume de dizer que devemos ganhar almas para Jesus ou para o reino, na realidade o máximo que a gente pode fazer é levar, de alguma forma, auxiliar essa pessoa a chegar até Jesus. Mas quem vai convencer essa pessoa, vai conquistar essa pessoa para Cristo, ou seja, para receber o amor de Cristo e Cristo recebê-la e reconciliá-la com Deus, é o próprio Espírito Santo, não somos nós. Nós não temos como ganhar a alma de ninguém. Ninguém tem como ganhar a alma, a gente não tem nem como ganhar a nossa própria alma. O máximo que a gente pode fazer é ser um canal para o Espírito Santo trabalhar e trazer a vida plena de Deus em Cristo pela fé, no poder do Espírito Santo, para aquele que se abrir para isso, para essa obra. E isso a gente vê Jesus já narrando na parte B do versículo de João 10:10, essa promessa: eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. E como é que acontece essa vida com abundância? Não acontece de acordo com as discussões, os desentendimentos, essa autocobrança e cobrança nos outros de ter que ganhar almas para Jesus, porque é uma obrigação e quem é sábio faz isso. Isso acaba virando motivo para brigar em cada um, para puxar a sardinha para sua brasa, Mas na realidade, essa vida plena ela é desfrutada naturalmente, de acordo com todas essas passagens que estão listadas aí, por cima dessa figura, que na realidade a embarcaçãozinha simboliza Jesus, que é o que conduz a gente por cima das águas, As águas representam a vida, tudo que a gente vai ter que passar e com todos os seus riscos, mas a gente vai seguindo ali em Jesus tranquilo, e o vento que conduz essa embarcação na vida é o Espírito Santo. Por isso que de todas essas passagens, todas as que estão grifadas aí, coloridas em amarelo, elas dizem respeito à operação, ao trabalhar do Espírito Santo no ser humano. João capítulo 16, versículo 13 fala sobre ele. Jesus fala: olha, ele vai ensinar vocês todas as coisas e fazer lembrar do que eu ensinei. Romanos capítulo 8, Paulo fala sobre como acontece o processo do Espírito Santo trabalhando no interior do ser humano, conduzindo ele, e por aí vai. E conseguindo vivenciar assim essa vida direcionada pelo Espírito Santo e ficando em harmonia com todos os ensinamentos de Jesus e do seu evangelho pelos apóstolos que a gente viu no slide anterior, a gente tem condições de retornar e se manter naquela prática de vida da igreja primitiva, conforme é relatado em Atos 2, do 37 ao 47, onde os irmãos eles tinham tudo em comum e eles repartiam inclusive tudo que eles tinham para que todos estivessem de igual modo. Era o amor sincero, era tudo muito lindo e tudo muito maravilhoso. E aí a gente conseguia ver essa alegria da salvação. E o ponto que nós podemos chegar agora na conclusão dessa lição é que é importante a gente buscar no Senhor
conquistar novamente essa alegria da salvação, conforme o salmista Davi invocou o Senhor no capítulo 51, e no Salmo 51, nos versículos 10 ao 12, ele falou, né, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna-me a dar a alegria da salvação e me sustém com o espírito voluntário. É exatamente isso que nós devemos fazer, dentro do estado e da condição que a igreja se encontra. Nós precisamos clamar a Deus para que Ele nos conceda essa graça do Espírito Santo operar em nós, nos ajudando a retomar o caminho, o curso do Evangelho, viver uma vida de comunhão com Ele e não ficarmos mais presos, né, em toda essa confusão existente dentro do sistema religioso cristão, dentro dessa institucionalização da chamada igreja, do cristianismo, mas que nós possamos viver uma vida no Espírito que transcenda tudo isso e nos leve de volta à unidade da fé, à unidade de propósito, ao mesmo Espírito, e a gente consiga voltar a ter uma coisa que dentro da igreja institucional há muito tempo a gente não tem mais visto, e cada dia que passa as pessoas têm se frustrado mais e têm sentido mais falta, que é viver uma vida de alegria no Senhor, uma vida plena em Cristo, uma vida abundante. Ela é não só possível, como o desejo de Deus para cada um de nós. E essa aqui é a reflexão que eu deixo nessa última lição. E o grande propósito, nós temos falado durante todas essas 7 lições sobre isso, para que nós voltemos ao início, né? Que nós possamos rever os conceitos e valores, voltar àquela comunhão no Espírito Santo, aquela dependência de Deus e aquela referência única que é Jesus, e possamos assim voltar a desfrutar da comunhão da fé, do partir do pão sincero, além das liturgias, além das práticas, além das bandeiras, além das denominações, mas que nós possamos viver realmente uma vida com Deus, onde naturalmente o seu trabalhar em nós exala o bom perfume da redenção, do Cristo, da rosa de Saron, e acabe exalando e alcançando outras pessoas, e assim o Senhor vai acrescentando todos aqueles que hão de ser alcançados dia após dia no nosso meio, nós que somos a igreja do Senhor. Que o Senhor nos permita vivenciar, né, novamente esse feito e voltar aquele estado de primeiro amor, e assim nós possamos não só experimentar essa vida com Deus, mas compartilhá-las naturalmente com quem estiver ao nosso redor, e o Evangelho do Senhor continue expandindo-se e o reino dele crescendo e vidas sendo alcançadas. E essa plenitude de vida em Cristo, ela possa alcançar muitas e muitas pessoas, porque é esse amor incondicional, poderoso, transformador, salvífico, né, redentor, é que a humanidade espera e necessita. Que nós possamos ficar assim. Agradeço a todos que acompanharam as lições até hoje. Que Deus abençoe, que você possa estar sempre revendo essas lições e que o Espírito Santo possa nos conduzir em mais e mais aprendizado dentro da vontade da palavra de Deus. Do fundo do coração eu agradeço e peço a Deus que derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um de vocês, e cada um possa receber o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, que sejam constantes na vida de cada um. Que Deus recompense a cada um por toda essa jornada e acompanhando todas essas edições e todas essas lições, tá bom? Deus abençoe, tudo de bom. Até a próxima oportunidade. Graça e paz.